Fala, fala, meu povo! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. O curso chegou. A era avançada dos fios faciais na ROF. Fica comigo, vai chegando, é era avançada mesmo. Por quê? Tem fio novo, muita gente já sabe, vai falando aí, vai falando comigo, vai entrando. Tem fio novo, mas não é só o material novo, tem técnica nova. Muita coisa nova que tá chegando no mercado brasileiro. Vocês que estão comigo aqui hoje, vocês já estão saindo na frente de muita gente. Quem já está sabendo dos fios de PLACL? Quem ainda não está sabendo, não se preocupa, mas fica aqui comigo. Vambora! Nesse curso eu vou te mostrar o caminho para você fidelizar seus pacientes. Os pacientes que você já tem, mas melhor ainda, os pacientes que vão chegar. Fidelizar com os fios faciais absorvíveis, trazendo resultados visíveis e naturais. Se tornando referência na sua região, se tornar referência com os fios. Eu tenho certeza que na sua região pode não ter ninguém e é a tua chance de se tornar referência. Quem é referência sai na frente. Eu sou Ângelo Ferrari, dentista, um dos primeiros especialistas em ROF registrados aqui no Brasil pelo nosso CFO, Conselho Federal de Odontologia, mestre e doutorando em harmonização orofacial. E durante toda essa jornada que está começando hoje, uma jornada de aulas durante essa semana, todo mundo comigo, eu vou te dar como se fosse, presta atenção nessa palavra, uma bússola. A gente vai falar muito ainda. Por que da bússola? Para você ter um caminho, para você saber como você também pode faturar. Já começa aí, ó. Bota o dedinho. Quem não conhece esse dedinho, tem aí. É um símbolo da Coreia que eu vou falar muito. Coloca. No Brasil isso aqui é o quê, ó? Cadê? 2. Na Coreia é assim, no Brasil é assim, ó. Por quê? Como você também pode faturar alto, agregando, colocando os fios como peça fundamental nos seus procedimentos. E a gente vai ver, a gente vai falar um pouco disso. Procedimento, tratamento dentro da harmonização. Não é só faturar alto, é faturar alto com recorrência. É a recorrência que vai te tirar da zona que você se encontra. Venda só é venda quando o cliente volta para fazer de novo, para comprar de novo. Isso chama fidelização. Galera que está comigo, toda vez, vem para cá, toda vez que vocês escrevem, então papel e caneta, começar aula, toda aula comigo, papel e caneta na mão. E aí toda hora eu vou falar assim, ó, escreve. Escreve. Pega aí, vou dar tempo para vocês. Fidelizar. E faturar alto. Pega papel e caneta, pode vir na 1. Pega papel e caneta e escreve. Quando você escreve, você manda a mensagem para o teu cérebro e fixa melhor. E aí, tudo que você fizer, tudo que eu falar aqui, tem intencionalidade. Intenção de fidelizar e faturar alto. Eu sei que você está pensando, Ângelo, para você é fácil. Você já é referência, você já é famoso na ROF. Para você é fácil faturar alto com os fios. Mas de verdade, você está pensando, você aí, eu só trabalho com Botox, só faço bioestimulador líquido, não dá para ter resultado imediato. Ou você pode estar pensando, eu só faço pele porque é fácil e seguro. Eu não consigo chegar no resultado que eu, Ângelo, tenho hoje. É aí que você se engana. É aí que eu entro. Aí que você tem que ficar comigo até o final. Porque eu sempre digo que sim. Que é totalmente possível. Eu já tive aí no lugar de vocês, de muitos de vocês. Não é só porque aconteceu comigo, aconteceu
com mais de 5.000 alunos. Então, hoje, de verdade, o meu resultado não significa muito. Vem na 1. O que significa o resultado desses 5.000 alunos. Está aí, ó, nessa imagem. Estão todos aí. Todos não, porque não cabe no meu rosto. Mas aconteceu com mais de 5.000 alunos que um dia estavam sentados onde você está. E às vezes pensando a mesma coisa que você está pensando. Então o que eu falo para você é possível. Então você que está sentado agora e me fala, vai comentando aí, gente, vocês têm que interagir, porque é isso que vai trazer diferencial na vida de vocês. Interage porque vocês vão estar dentro de toda a aula 1 da era avançada dos fios faciais na ROF. Interage, fala para mim. Você está sentado no sofá? Você está deitado no sofá? Eu acho muito legal a galera que assiste às aulas na TV. E eu aconselho isso, na televisão da sala. Grande, para você ver as imagens. Vai ter muita imagem de anatomia, vai ter muita imagem. Quem está no sofá da sala, tira uma foto aí da televisão. Tira uma foto, eu acho muito maneiro essas fotos na televisão. Tira uma foto agora e posta e marca. Marca. É muito legal. Você tá vendo na sala? Bota assim, ó. No post, bota assim, ó. Bem melhor que o BBB. Bota aí. Bem melhor que o BBB. Claro, o que o BBB te acrescenta? Aqui vai fazer você sair de um ponto mais baixo e vir para um ponto mais alto. Então, você vai estar no DBB, Drat Brother Brasil. É isso, larga o BBB e vem pro DBB. Posta aí. Bem melhor que o BBB, eu tô no DBB, Drat Brother Brasil. Bora! Alunos que prestam atenção em cada detalhe do que eu vou falar aqui, cada detalhe que eu ensino nas aulas, os alunos que tomaram a decisão de não deixar mais dinheiro na mesa. Você tem que tomar a decisão para vir no caminho. E dominar a técnica certa para aumentar o seu faturamento. Trazendo resultados visíveis e naturais para os seus pacientes. E hoje, esses profissionais que tomaram a decisão, vocês vão ver aqui, são referências em fios faciais absorvíveis nas regiões que eles atuam. Eu, Ângelo, fui um dos primeiros brasileiros a ir para a Coreia. Um grupo de brasileiros foi para a Coreia fazer curso de quê? De fio. Eu estava nesse primeiro grupo. Sim, eu fiz parte desse primeiro grupo a estudar fios faciais na Coreia. Então tudo que eu vou trazer para vocês aqui é do berço dos fios faciais absorvíveis. É de onde nasceu, é de quem mais estuda. Esteja com as maiores referências do seu nicho, dos fios absorvíveis. E a maior referência é a Coreia. O que faz meu coração brilhar, o que faz meu coração cantar mesmo, é saber que eu fui fonte de transformação na prática clínica. Ah, blá, 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 não sei. O negócio é transformar a sua prática clínica. Porque senão nada disso que eu faço aqui vai ter valor. Eu mudei profissionalmente e pessoalmente a vida profissional e pessoal de muita gente, de muitas famílias. O número de alunos, para mim, ó, é só métrica de vaidade. Eu não conto número. Eu conto transformação. O que eu fiz na vida profissional e pessoal de cada um. Eu ensino, eu trago você para uma transformação real na sua vida. Assim como eu trouxe para Ana Flávia, Dani, Patrícia, Jana. Eu ajudo profissionais da ROF a fidelizar paciente e escalar o faturamento com fios faciais absorvíveis. Dá uma olhada só nisso que vem por aí.
Anteriormente, eu já tinha feito um curso de fios em que a gente dava nó nos fios de tração e os pacientes saíam do nosso consultório assim, bem preguiados. Mas sabemos que essa técnica tem alto índice de intercorrência. O método que o professor Ângelo ensina é seguro, eficiente e totalmente replicável. Os pacientes não saem preguiados e conseguimos mais eficiência nos nossos tratamentos. Ele aborda várias possibilidades de se usar os fios de PDO. Esse método me traz resultados incríveis. Foi uma das melhores experiências que tiveram com os fios de PDO. Tinha muita insegurança para fazer o fio especulado, nem oferecia no consultório, nem vendi. A minha maior insegurança era realmente o resultado, né? Uma das coisas que eu acho que mais me impactou foi como ele nos ensina a vender, como ele nos ensina a alinhar a expectativa com o paciente. Então, isso virou uma chave na minha cabeça, né? A gente precisa de outras coisas para a gente vender o procedimento. Não adianta nada você saber fazer se você não consegue vender, né? A gente consegue passar uma experiência tranquila para o paciente, porque ele não sente dor, porque depois a gente consegue fazer de uma forma muito confortável, né? Tanto que fideliza, né? Quem faz uma vez sempre volta, porque não tem uma experiência ruim com o procedimento. Foi muito rápido, assim. Então eu comecei a fazer eu não sou muito de postar muito do Instagram, até preciso, mas então uma vai falando para outra, então tinha umas semanas assim que eu só tava fazendo fio. E uma falava, o resultado é lindo, é natural, e realmente é o que todo mundo busca hoje, né? E eu falo que hoje, estou super realizada. Sempre trabalhei com reabilitação. Eu amo cuidar das pessoas, mas faltava algo, brilho, aquele tesão profissional que dá sentido à nossa rotina. Foi aí que eu comecei a buscar algo novo. Mas quando eu cheguei nos fios faciais, eu pensei, eu nunca vou fazer isso. Os cursos que eu via me deixavam muito insegura. Pacientes saindo com buraquinho, técnica com nó, pele marcada. Eu dizia, isso nunca e não é pra mim. Comecei com toxina botulínica, bioestimulador, preenchimento e eu fui me encontrando, mas no fundo algo faltava em mim. Até que um dia, no Instagram, que parece que lê a nossa alma, me mostrou o Dr. Ângelo Ferrari. Foi o divisor de águas na minha vida profissional. Me trouxe o que eu buscava há muito tempo. Segurança clínica, uma base anatômica sólida e clareza de raciocínio. Pela primeira vez eu entendi o porquê de cada fio, de cada plano, de cada detalhe, porquê dos pontos de sustentação. Aprendi não só a replicar, mas a compreender profundamente o que eu estou fazendo. E isso, gente, muda tudo. Eu comecei devagarinho, com os fios lisos, depois eu fui para os multifilamentados, até que um dia me apareceu um nariz. Eu respirei fundo, entrei na comunidade, troquei ideias e fui. Deu super certo, o resultado foi lindo, o paciente feliz e eu realizado. De lá pra cá, eu venho crescendo degrau por degrau. Hoje eu aplico fios de PDO de PLACL com segurança e muito orgulho de mim. As pessoas da minha região já me procuram pelos fios e eu vejo quanto isso impactou o reconhecimento e o faturamento da minha clínica. Já fiz vendas de 10, 12 a 15 mil reais, socorro! Mas mais do que isso, eu fiz pacientes felizes, porque os fios devolvem o que o tempo levou sem mudar quem a pessoa é. Eles resgatam a autoestima com naturalidade e isso é transformador. Aquelas cânulas enormes entrando na face, cara, como é que faz isso? Pô, pelo amor de Deus, nunca vou mexer nisso, nunca vou tocar nisso. Aí, cara, vi tua palestra, eu falei, pô, eu falei assim, pô, esse cara tem uma dinâmica muito boa de explicação, é um pouco parecido do que eu falo. Mastiguei, pô, em um mês, assim, mais da metade do curso, porque me empolguei, assistia todo dia e tudo mais. Quando eu me apaixonei por fio, é porque eu vi o fio como uma solução para qualquer tipo de caso de harmonização, entendeu? Foi amor à primeira vista, até porque eu vi os resultados dos meus procedimentos e dos outros alunos na época. Eu falava, cara, sensacional, que fora, dependendo do tipo de fio, mas falando do especulado, né, de dermosustentação, a gente conseguia ver, né, o tracionamento assim, das faces mais pesadas e trabalhando com um preenchimento ao mesmo tempo, a gente tinha um resultado maravilhoso, fora que a principal função dele é bioestimular colágeno. Então, a gente viu o paciente depois dos 3, 6 meses, fora o tracionamento que a gente conseguia, a gente via que a pele dele melhorava a elasticidade, melhorava o brilho.
Então, eu achei assim, cara, esse aí é o futuro da harmonização. Hoje em dia, eu não faço fio se eu não pelo menos usar uma seringa de preenchedor sequer. Uma eu preciso usar pelo menos na pré-maxila. Tem que ter essa comunicação prévia com o paciente, explicar para ele, dou uma aula de anatomia. Você viu que é possível. Compartilhei um pouquinho da história de transformação de alguns alunos dos 5.000, então acredita. Eu mostrei vários casos, mostro sempre vários casos de alunos meus que alcançaram esse resultado. E até mesmo muito melhor. Ou seja, de verdade, eu não tenho problema, eu fico até muito feliz. Tem aluno que consegue resultados, às vezes, melhores do que os meus. Olha que legal. Porque se fosse só comigo, talvez poderia chamar de sorte. Mas acontece que o meu resultado, de verdade, hoje, tá de boa. O que mais eu falo é do resultado dos DRAT. De um grupo que está na elite dos fios faciais absorvíveis hoje. Se fosse só com um aluno, também não estava validado. Vocês poderiam chamar de coincidência, é só um, dois? Mas quando isso se repete com pessoas diferentes, de lugares do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, em momentos diferentes da carreira, então é para você que está aí. Quem está começando, quem nunca fez fio, bota aí. Levanta a mão. É para você que já faz e quer melhorar, é para você que quer técnica avançada, é para todo mundo. E esse resultado não depende de sorte e nem coincidência. É método, acredita, é método consagrado. E foi seguindo cada passo do método que a Janaína mudou. Janaína já fazia fio, mas deixava todo mundo preguiado. Prega, não fideliza. Então eu estou falando tudo é intencional. Para fidelizar, o paciente não pode sair assim. Ó. Isso é Coreia, ninguém sai assim. Ana Flávia fidelizou. Ana Flávia começou, respeitou. Patrícia respeitou a curva de aprendizado. As duas se tornaram referência em fios. O Dani já trabalhava com fio. E aí isso é muito importante. Vem aqui para mim. O Dani já trabalhava com fio. O Dani já dava aula de fio. E isso é muito importante, o diferencial que o Dani falou, para você que está começando. Saber o porquê. Saber o porquê faz toda a diferença. E é isso que você vai saber aqui. Eu não gosto de ninguém falando assim, ó, eu faço assim porque o Ângelo faz. Não. Eu faço assim porque tá lá no método DRAT. Cada passo para você chegar no caminho tem um porquê. E saber o porquê de cada passo que você vai dar faz toda a diferença. Você entender. E aí você pode individualizar tratamento. E aí quando chegar um paciente diferente na sua cadeira, você vai saber o que fazer. Porque você sabe os porquês. Você não está engessado. Então, acredita que é possível. Se a Jana, se a Ana Flávia, se a Patrícia, se o Dani, que já dava aula, e transformaram, alguns deles tinham medo de trabalhar com fio. E hoje estão faturando mais. 10 mil, mais de 15 mil, tem vários depoimentos. Você que está aqui comigo também pode. Eu digo e repito, é totalmente possível, acredita, conseguir resultados tão bons quanto os meus e até mesmo melhores, porque tem alunos que já conseguiram. Os fios absorvíveis na ROF, além de ser uma área que nos traz estabilidade e escalabilidade, ou seja, você consegue escalar seus resultados, seu faturamento. A área da ROF, financeiramente, ainda é muito boa. É uma área extremamente importante para a sociedade. Não é só, Ângelo, você está falando de faturamento. Mas não é só ganhar. É você fazer a diferença na vida do seu paciente também. É muito importante. Aumenta a autoestima, resgata o íntimo.
Quantas pacientes já não foram transformadas por conta de um procedimento? Aumentaram a vaidade, aumentaram a autoestima, começa a pintar cabelo, emagrece. Então, um procedimento com os fios faciais pode ser o pontapé para mudar o íntimo de muitos pacientes. O objetivo do nosso trabalho é resgatar a autoestima, resgatar a vontade de viver, além de trazer o melhor resultado estético. Não adianta isso tudo se você não entregar o melhor resultado estético. Aquilo que o paciente deseja. O que o paciente deseja? A gente deve ter sempre isso em mente para impulsionar e nunca aceitar um resultado um resultado medíocre. Você não pode ter um resultado que não seja fantástico. Aquele que puxa o uou! É isso que a gente vai te entregar. A bússola que vai te levar nesse caminho tem que ser o melhor que você pode fazer para valorizar a beleza da tua paciente, valorizar a beleza da tua cliente. E foi justamente nessa inquietação por resultado que me trouxe até aqui. Eu sou inquieto. Inquieto busca conhecimento. Inquieto acredita. Inquieto vai na fonte. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa minha história para você entender do começo até chegar aqui, onde eu tô, onde você tá. Porque embora hoje eu seja reconhecido como referência, nem sempre foi assim. Eu não nasci referência. E se eu te mostrar o caminho, você também vai virar referência. Acredita. Eu não acredito em coincidência. Se você está aqui é porque o universo, é porque alguma coisa aconteceu, conspirou para você me encontrar e tá aqui nesse exato momento. Coloca aí, eu vou ficar até o fim. Coloca, escreve, vou dar tempo. Coloca aí, eu vou ficar até o fim. Eu vou te contar agora como que eu virei referência. É um dos porquês que você tem que saber. Para você entender todo o método, para você chegar onde eu cheguei. Como eu já falei, eu sou dentista. Nascido, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, para quem não conhece, numa zona bem afastada de tudo. Bem mato. Zona oeste do Rio de Janeiro. Campo Grande. Eu nasci em Campo Grande. Sempre tem algum campograndense, porque Campo Grande é enorme. Então, se tiver algum campograndense, eu amo a galera de Campo Grande. Então, eu nasci em Campo Grande. Meu pai teve padaria. Minha mãe vendia roupa. Dona Maria e seu Carlão. Seu Carlão, padaria, trabalhava em padaria. Dona Maria vendia roupa. De porta em porta. Eu lembro eu ajudando a carregar a mala da minha mãe. Então, eu vivi o que ela passou. Todo o sacrifício. E eu lembro que ela falava assim, ó, eu sou filho único. Quem é filho único aí? Levanta a mãozinha quem é filho único, porque vai entender o que eu tô falando. Filho único sempre tem uma fase da vida que quer um irmão. Alguém? Eu tive. E minha mãe falava assim, ó, de verdade. Ela falava assim, ó, eu não vou ter outro filho. E ela falava assim, essa história de onde come um, come dois, pra mim não cola. Porque onde come um, come dois, come, a gente dá um jeito. Mas onde estuda um, não estuda dois. Onde viaja um, não viaja dois. Onde faz especialização, um, para fazer no mesmo local dois é muito difícil. Então, aquela frase, né, que onde come um, come dois, minha mãe sempre falou que não. Porque ela sabia que ela não ia ter condições de dar o melhor se tivesse outro ou se tivesse outro. Eu estudei na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade pública, porque não dava para fazer faculdade particular. Ainda mais fazendo odontologia. Impossível, não dava para mim. Então eu tive que ir dar um jeito. Gente, e olha,
corri, foi um corre para passar para a Federal do Rio de Janeiro. Eu achava impossível, mas de verdade, impossível é só se você não tentar, é só se você não quiser. Então acredita. Passei por muita dificuldade. E às vezes é as dificuldades que você está passando agora, que você também está passando. Eu entrei na ROF lá atrás, em 2015. Você acha que eu não passei dificuldade lá atrás? Se eu for contar aqui para vocês todas as dificuldades, a gente não sai daqui hoje. Lá atrás, o boom era só toxina. Começou com toxina e preenchimento, lá em 2015. Todo mundo já fazia a mesma coisa, toxina e preenchimento. Lá a gente era pioneiro naquele momento. E é muito legal vocês já irem pensando nisso, em pioneirismo, onde eu entro, onde eu não entro, no mercado. Mas naquela época, todo mundo estava fazendo a mesma coisa. E eu nunca fui assim, todo mundo está fazendo só isso, não é possível que é só isso. E lá atrás eu comecei a fazer os fios russos. Para quem não entende, para quem nunca soube de fio russo, gente, a promessa é linda. É um material definitivo. Mas como eu valorizo sempre, desde lá do início, desde antes da harmonização, muito a prática clínica. Para mim, a validação, toda a validação vem da experiência clínica. Então não tem como eu querer ensinar alguma coisa que eu não vivi. A experiência clínica é fundamental. Então, tá ali, atendendo todo dia, com um número gigante de pacientes, não só meus, mas eu acompanho os pacientes dos meus alunos. Aí a experiência clínica, a prática clínica, o resultado clínico é muito importante. E lá naquela época, com os fios russos, fio de polipropileno, esse é o nome do material, um material definitivo. A prática não correspondia à promessa. Essa imagem aqui, ó, pode vir. Vamos começar já usando aqui. Ó. Foca nessa imagem. Olha isso, que eu vou contar mais um pouquinho para vocês entenderem a transformação. Olha o tamanho dessa cânula, olha a incisão. Eu já ancorava em temporal, então eu já amarrava fio em temporal. O temporal já está comigo há muito tempo. É uma das técnicas avançadas. Mas o maior risco de intercorrência também acontece. Vem junto. O fio russo, esse aí, tamanho da cânula desse tamanho, incisão, era vendido como fio definitivo. Mas o resultado, vem na 2 que isso é importante. O resultado nunca vai ser definitivo. É isso que tem que entender. Vocês estão entendendo a minha transformação. O porquê da transformação, o porquê dos fios absorvíveis, o porquê do método ser tão validado, ser dar tão certo. O material definitivo não quer dizer resultado definitivo, entenda isso. O envelhecimento continua. O envelhecimento é um processo e é contínuo. A única forma de parar de envelhecer é o quê? Não tem jeito. Qual é o único jeito de não envelhecer mais? Fala pra mim aí, quero ver quem acerta. E aí, qual a única maneira de parar de envelhecer? Quem acertou aí? Teve gente que botou morrer, gente. Ninguém quer morrer. A única forma de parar de envelhecer é a morte. Mas volta pra cá. A técnica... Olha isso. A técnica dos fios russos era muito punk. Eu botei mesmo para vocês entenderem o porquê da minha transição. O porquê do método. Era punk, ela era dolorida, o pós-operatório era complicado. Vocês têm que entender o que o seu público quer. Tem que estar na cabeça. Para vocês conseguirem escalonar. A gente vai escalonar, vocês vão entender o porquê do escalonamento, do faturamento. Então tem que estudar o público. Foi assim que eu mudei. Vocês têm que entender por quê. E aí, quanto tempo durava isso aí?
Não estou falando do material, eu estou falando do efeito agora. É isso que vocês precisam entender. Quanto tempo durava essa técnica? De verdade. 1 ano, 1 ano e meio. Falei, o envelhecimento é contínuo. Técnica invasiva e muito difícil. Anota isso. Vou vir aqui, ó. Outra palavrinha para vocês anotarem. A técnica era muito difícil de replicar. Então tem que ser replicável, tem que ser tranquilo para você, profissional, e para o paciente. E o pior de tudo, não tinha recorrência. O paciente voltava para fazer de novo, não voltava. O material estava lá, definitivo. Não pode passar mais fio, não cabe, o fio não degrada. E eu comecei a pegar intercorrência. Aí que foi a mudança. Aí que iniciou a mudança. Se durasse mais, se não desse intercorrência, podia até insistir nisso aqui. Mas eu comecei a pegar intercorrência, principalmente de médicos que faziam fio russo há 10 anos atrás, antes de mim. Aí eu pensei, daqui a 10 anos eu vou estar pegando os meus problemas que eu criei. Resultado do que eu fiz agora. Eu não quero ser esse profissional e eu não quero que ninguém que esteja comigo seja esse profissional. Eu não me sentia seguro para transmitir essa técnica, nem orgulhoso dos meus resultados. Gente, de verdade, eu não ensino o que eu não faço. Eu não ensino o que eu não me orgulho do meu resultado. E aí, naquela época, começou a transição. Eu fui um dos primeiros profissionais a utilizar fio absorvível no Brasil. Por quê? Por conta disso tudo que eu falei dos fios russos, dos fios definitivos. Então eu fui um dos primeiros a utilizar fio absorvível. Fio absorvível. Olha o tamanho da cânula. Foca aqui, ó. Vocês viram a do fio russo. Aqui, ó, mandaram fazer isso aqui, ó. Aqui, vai. Sei lá, já viu. Ó, a cânula. E aí, mesmo eu começando com os fios absorvíveis, que vocês vão entender a diferença, uma técnica mais tranquila, é isso que a gente preza. Aqui no Brasil, lá atrás, estava bem complicado. Mesmo os fios absorvíveis não me agradava resultado, não me agradava técnica, muita gente dando nó, o paciente ficava assim estranho, ó. Gente, o paciente tem que gostar do resultado. Ah, no pós-imediato, pode... Cara, mas não pode ficar toda transformada. Não vai vender. E o principal, as técnicas que eram feitas com os fios absorvíveis não tinha resultado. Não tinha o resultado que eu queria, não, muito menos o resultado que o paciente queria. Era muito caro, então fazia pouco. O povo aqui brasileiro... MacGyver, né? Quem é da época do MacGyver? Levanta a mão. Ai, meu Deus, brasileiro é muito MacGyver. Aí o povo, era caro, o povo ficava dando jeitinho, acochambrando, gambiarra. Pegava um fio de sutura, para quem não sabe, os fios absorvíveis vieram do fio de sutura, e aí tem muita história, tem que saber os porquês de tudo. Pegava um fio de sutura, cortava e dava um jeito de botar no paciente, pelo amor de Deus, só dava M. E aí, nessa época, eu já tinha decidido a migração para o fio minimamente invasivo. Para o fio mais tranquilo. Mas alguma coisa tinha que ser mudada. E aí, mudou. Essa foto aí, esse slide aí, é muito marcante. Porque mudou as primeiras experiências
anatômicas, em estudos anatômicos, em cadáver fresco, em peça fresca, não aconteceram aqui no Brasil. E eu fui uma das primeiras turmas a ir para o MARC. MARC Institute, um instituto de pesquisa, de treinamento em peças anatômicas. Ângelo, foi fácil ir para lá a primeira vez? Não, foi difícil pra caramba. Grana, viajar, entender se isso ia valer a pena. Mas hoje está aí. Valeu muito a pena. Quando eu fui para o MARC, eu já pesquisava sobre os fios absorvíveis. Então, referências mundiais. Encontrei, pesquisando, um livro. Não tinha no Brasil. Gente, de verdade, eu tenho quase certeza, que eu fui um dos primeiros brasileiros a lerem esse livro. Sabe por quê? Porque quando eu divulguei que eu estava lendo, não tinha esse livro no Brasil, não tinha editora e ninguém que trabalhava com fio tinha citado esse livro. Irina Lopandina hoje é uma bíblia. Mas eu descobri lá nessa viagem, por volta de 2017 no MARC. Pesquisei a vida da Irina Lopandina. Referência em fios faciais absorvíveis, fios de PDO, o livro. Naquela época não tinha os fios PLACL. Avançada, fios PLACL. Eu tive que mandar entregar lá em Miami. Quando eu cheguei lá, eu já devorei esse livro. E aí, minha cabeça já começou a mudar um pouco. E aí eu já vi que tudo que estava sendo feito aqui no Brasil, gente, era o contrário que estava nesse livro. Tudo que estava sendo feito aqui era o oposto do que essa médica, que eu pesquisei a vida dela, ela já tinha mais de 30 anos, trabalho com fios absorvíveis. E aí, a pulga, falei, eu preciso mudar a realidade dos fios absorvíveis aqui no Brasil. E esse foi um dos ainda é, mudar a realidade dos fios absorvíveis aqui no Brasil. E para mudar, precisa adaptar. Precisa criar uma metodologia que funcione para o rosto brasileiro, para a prática brasileira, para o profissional brasileiro. Mas precisa sempre respeitar o básico, respeitar as referências. Então eu sempre respeitei muito a Irina. E tem muitas referências. Quando eu voltei para o Brasil, lá do MARC, só tinha uma empresa com fio absorvível aqui no Brasil. Então fui lá para o MARC, estudei lá, fazia fio definitivo, fio russo lá no cadáver. Encontrei o livro, já trabalhava com fio absorvível aqui também, já tinha começado a mudança. Encontrei o livro, minha cabeça ferveu com o livro, voltei. Aqui no Brasil só tinha uma empresa com fio absorvíveis certificado pela Anvisa. Eu conheci uma dentista coreana que estava no processo para legalizar também outro fio absorvível aqui no Brasil. E ela me convidou para ir para a Coreia. Pode focar em mim aqui. Eu falei que para o MARC, para Miami, foi difícil. Para a Coreia, se eu parasse para pensar muito, eu não ia. Então, às vezes eu falo, não pensa não. Segue e dá teu jeito. Faz. Acredita. Na Coreia, gente, pensa, nunca nenhum brasileiro tinha ido para a Coreia. Isso é lá atrás. Hoje a Coreia está bombando. E tem fundamento. Mas lá atrás, nenhum brasileiro tinha ido para a Coreia. Quando eu falei, cara, eu do outro lado do mundo. E aí veio a decisão mais difícil. E aí eu falo assim, ó, é melhor se arrepender do que você fez, do que você não fez. Se eu não tivesse ido nesse primeiro grupo,
para a Coreia. Se eu tivesse pensado em grana, se eu tivesse pensado... gente, tem risco de ter... Como chama o negócio da... Trombose. Tem risco de trombose dentro do avião. Esse foi meu medo. Eu fui a médico. Porque tinham 2 amigos na época que tinham tido trombose. São 32 horas dentro do avião. Eu lembro, muito legal, dentro do avião, os coreanos levantam e começam a fazer exercício no meio do voo. E a gente olhou assim, cara, se eles estão fazendo, né, os caras sabem tudo, eles viajam, vamos fazer também. E aí era para isso, circulação. Se eles sabiam o que eles estavam fazendo, igual com os fios. Com os fios, eles sempre souberam o que eles estavam fazendo. Então, quem sabia o que estava fazendo sempre foram eles, os coreanos. Então, nada mais justo do que a gente ir para a Coreia. Deixa eu voltar aqui. Só para vocês verem aí, ó. Eu não fui uma vez só, não. Depois eu fui várias vezes para a Coreia. Para solidificar o método, para solidificar tudo que a gente acredita, tudo que a gente faz. Junho de 2022, eu conheci o autor do livro que eu fiz a revisão científica aqui no Brasil. Um livro sensacional, A Base Científica. Quando eu fui para a Coreia, vocês já vão entender essas duas aí. Quando eu fui para a Coreia a primeira vez em 2019, muitos me criticaram. Até professores que já davam aula de fio aqui no Brasil me criticaram. Quem me criticou foi principalmente quem não tinha ido para a Coreia. Porque eles falavam assim, o Ângelo vai voltar da Coreia querendo fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Mas eu já estava com isso na minha cabeça. Não é só copiar, é entender o porquê do método. E aí eles me ajudaram com essa neurose de ficar falando de mim, porque eu tinha ido para a Coreia, né? Acabou que eles me ajudaram. E aí, recado para vocês que estão aqui comigo. Encare toda a crítica, encare toda a objeção como combustível para você ir além. De verdade, deixa falar, deixa te criticar. Encara como um desafio. E eu encarei essas críticas como... E, na verdade, toda crítica te ajuda. Todo desafio te ajuda, porque você vai querer, ó. E aí você vai crescer. Pode vir, não. E aí não tem como o que faz na Coreia fazer aqui no Brasil. Aí por isso que tem essa imagem. O brasileiro envelhece, a brasileira, nós envelhecemos diferente. Não tem um padrão, principalmente aqui no Brasil, certinho de envelhecimento. Por que eu estou falando isso? A gente tem que agir contra o envelhecimento. Presta atenção, foca na tela. O coreano envelhece mais nessa direção. Não bota muito peso aqui. O brasileiro envelhece mais nessa direção. Olha aí um dos porquês do método ser tão validado, tão consagrado, o sucesso de tantos alunos. Na Coreia, em 2019, ninguém ia. Era tudo mato. Eu fui e começaram a me criticar. Em 2019, gente, de verdade, 2019 era pré-pandemia. A gente nem sonhava em usar máscara no Brasil. Era pré-pandemia. Lá na Coreia, isso é interessante, lá na Coreia a gente assustou porque os coreanos já usavam máscara. Espantou muito a gente isso lá em 2019. A gente falou, gente, a gente nunca vai usar máscara no Brasil. Logo depois, bum! Pandemia. Então isso foi lá em 2019. Olha o tempo. Em 2019 eu fui 2 vezes para a Coreia, não fui uma vez só não. E aí eu trabalhei com referências mundiais. Esse aí é um dos maiores anatomistas coreanos que trabalha com fio absorvível. Trouxe ele para o Brasil, trabalhei com ele aqui no Brasil, trouxe o livro dele para o Brasil. Nessa época, eu estudava muito o que acontecia lá fora. Porque o que acontece lá fora,
uma hora vai chegar aqui. E você tem que estar na frente sempre. Quem está comigo está na frente. Quem está comigo surfa a onda lá em cima. Eu tenho que estar antenado o que vai acontecer aqui no Brasil nos próximos 10 anos. E isso vai fazer grande parte o sucesso. Ninguém no Brasil estava pensando nos fios absorvíveis. Ninguém no Brasil estava olhando o fisiológico, estava olhando para o envelhecimento do brasileiro. Foi lá na Coreia que eu entendi que não adianta copiar. Não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que pensar, tem que ter raciocínio, tem que saber o porquê. Precisa adaptar, precisa criar metodologia que funcione aqui no Brasil, porque a gente vai trabalhar aqui, para a prática brasileira. E quando você entende o porquê, pode ter gente aí de todo lugar do mundo, como eu tenho aluno da Irlanda, aluno de Portugal, tem um monte. Tem gente de Portugal? Gente, de onde vocês são aí? Bota pra mim de onde vocês são. E aí se entendeu o porquê, por exemplo, essa aluna da Irlanda. Lá pode ser que tem um padrão de envelhecimento diferente, mas ela sabe o porquê, ela vai saber trabalhar na Irlanda. De onde vocês são? Vai subindo aí, bota aí. Tem gente de fora do Brasil? Sempre tem. Coloca aí pra mim. Eu fui pra fora do Brasil de novo. Saindo na frente de novo. Antes desses fios, são os fios também que chegaram no Brasil, eu já fiz o treinamento em Londres. Apostando novamente, gente, de verdade. A gente tem que ter, né? Pensar no financeiro, pensar no quanto custa. Mas eu só penso no financeiro para bem material. Para conhecimento, não pensa. Porque é investimento. Eu faço conta para comprar um iPhone novo, logo assim que lança. E etc. Agora, de verdade, fazer conta para você ter conhecimento, fazer conta para você fazer um curso online que vai mudar a tua vida, gente, eu faço um monte de curso online. A minha plataforma está lotada. Porque isso acelera resultado. Mentoria acelera resultado. Trazer o conhecimento de quem é referência, ter o conhecimento de quem já viveu. O resultado, o retorno vem assim, ó, mais rápido. Foi isso que eu sempre fiz e de verdade é isso que vocês têm que fazer. Foca na tela. Uma das experiências mais importantes da minha vida. Eu palestrei na Coreia para os médicos coreanos, falando de anatomia para fios absorvíveis. Olha que responsabilidade. E foi sensacional. Foi aí que terminou de nascer. Terminou não, porque nunca termina. Mas o método consagrado. O DRAT. Nasceu de verdade o DRAT Fios Faciais. Um método, pode vir aqui? Um método que junta, um método que considera grandes pilares, e vocês vão ver os pilares na aula 2. Vou dar um spoiler. É um método que considera anatomia do envelhecimento, segurança do profissional, replicabilidade, recorrência, porque é recorrência que fideliza, é recorrência que aumenta, que escala o teu faturamento. Um método que considera a naturalidade do resultado e a fidelização vem através do planejamento, através do resultado. Eu fui um dos primeiros brasileiros a estudar na Coreia, mas de verdade o que importa não é isso. O que importa é que eu fui exatamente o que cada um de vocês é agora. Querendo resultado melhor, querendo faturar mais, de verdade, queria, gente. Não pode ser hipócrita, não. Querendo fidelizar paciente, querendo ser referência, mas com medo, com dúvida, sem saber o caminho. E é isso que me deixa mais feliz. Não é ter milhões de alunos. Não. É saber que eu transformei a prática clínica. Transformei a vivência clínica, que eu mudei profissionalmente e pessoalmente muita gente. É isso que faz, ó, meus olhos brilharem.
Eu falo isso 500 vezes e vou continuar falando. Porque o que faz meus olhos brilharem é o que me faz continuar, é o que me faz ter força. É o que me faz buscar mais e mais e entregar para vocês. Tô muito sincero. Sempre fui muito sincero. Eu só vou ensinar o que eu tiver orgulho de quem está replicando. Só vou ensinar o que dá resultado. O que os meus pacientes estão felizes, os que estão melhores. Quando eu olho o depoimento, por exemplo, do Tito, eu vejo que eu me baseio no depoimento. Porque o depoimento que me diz se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Como eu falei, é o resultado de vocês. Essa semana, você tem que estar comigo. A Era Avançada. Por que a Era Avançada? Tem muita novidade. Como eu sempre trago inovação. Para quem está comigo, é muito além da técnica. Olha o que o Tito fala. A minha história com o Ângelo, na verdade, começa junto da minha história com o Fio de Pelé, obviamente. Eles estão sempre ligados. De fato, eu descobri uma ROF muito mais humanizada, muito mais profunda. E eu consegui verificar, de fato, uma possibilidade de modificar a performance da pessoa, a autoestima da pessoa, a pessoa sair até mesmo de quadros depressivos. Ou seja, algo muito mais profundo e muito mais concreto do que simplesmente uma estética superficial. Hoje eu me sinto muito mais preparado, me sinto muito mais capaz. A motivação dele é muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro, simplesmente ter uma fama ou simplesmente ser reconhecido. Ele não perde a essência dele do mínimo detalhe, de transmitir tudo aquilo que ele conhece, de querer ver aquela pessoa que ele tem ensinado ou que ele está transmitindo os conhecimentos muito bem e conseguindo reproduzir tudo aquilo que ele passou. É isso que o Tito falou, que continua fazendo meus olhos brilharem. E isso tem tudo a ver com a Era Avançada. A Era Avançada dos fios faciais. Está muito além do PLACL. PLACL, gente, é a nova geração. Um novo material. Um material mais duradouro, mas continua sendo absorvível, continua sendo fisiológico, diferente lá dos fios russos. Quem já ouviu falar nesse material dos fios, PLACL? Bota assim, ó. Digita eu, quem já escutou falar nisso, só para eu saber como vocês estão. PLACL é polilático com caprolactona. Tem que estudar muito material para entender. Então é um material novo que já chegou no Brasil, mas a gente já está mais avançado do que só o material, porque a gente está fazendo novas técnicas já com esse material novo. E a gente está experiência clínica. Tem um pouco a ver com o que o Tito falou, porque esse material, spoiler do material, ele é mais adaptável. Traz um conforto pós-operatório, além de muita melhora, maior durabilidade, maior bioestímulo. Hoje vocês são os primeiros. Quem ainda não conhece, ainda está em processo de conhecimento. Então a Era Avançada, nova geração dos fios absorvíveis no Brasil. Lá fora já tem há muito tempo fios de PLACL. Enquanto muita gente briga por toxina e preenchimento, lá atrás eu entrei. E você ainda pode vir comigo para um oceano azul. Eu quero te convidar a nadar nesse oceano azul comigo. Eu quero te convidar a entrar e surfar essa onda comigo. Ainda dá tempo. Não perde o time. Não perde o time. Depois pode ser tarde. Digita aqui no chat, eu vou até o fim. Digita aqui embaixo. Eu vou até o fim. Vocês têm que ficar comigo essa semana toda, porque tem muita coisa. É só o começo. Digita aí, eu vou até o fim. Essa aula é para quem quer viver de fio absorvível, mas não é só técnica. É estratégia, é segurança, é sair da guerra de preço da estética. Escalonar, escalar. Lembrei de escalada, é isso. Subir mais alto, no pico. E se posicionar como referência
em resultados naturais. O que vocês vão ver mais essa semana? Vem na tela. Olha aí, gente, o que eu preparei. Aula 1. Fica comigo. Quem botou aí, fica comigo até o final. Vai ter muito benefício. O curso A Era Avançada dos Fios Faciais com a Hoff, preparei com muito carinho para cada um de vocês, pensando em cada profissional que está comigo. Bota aí. Biomédico, farmacêutico, bota aí o que você é. Adoro trabalhar com multiprofissional. Bota aí. Farmacêutico, biomédico. Gente, bota aí para não esquecer de ninguém. Vai, me ajuda. Trabalhei com muito carinho. Escreve aí. Eu sou tanto. Eu sou biomédico, eu sou farmacêutico. Os físio. Gente, a área da saúde estética. Pensando na sua jornada como profissional da estética, por isso de extrema importância, você está comigo nas 4 aulas. Não perde nenhuma. Assiste a sequência. Foi uma construção. Porque existe uma lógica do que eu preparei nesse curso para vocês. Então respeita essa lógica e tudo é muito importante. Aula 1, eu vou te mostrar agora 7 erros que te impedem de faturar com os fios. Agora eu vou te mostrar 7 erros e você já vai sair diferente de muita gente aí do mercado sabendo desses 7 erros que te impedem de faturar com os fios. Eu quero que você anote. Falei, papel e caneta. Cada um desses erros para nunca mais cometer nenhum deles. E aí sim você vai escalar o seu faturamento. E você vai ter resultados incríveis. Aula 2. Gente, sempre 20 e 20 o horário das nossas aulas. Eu vou te mostrar os primeiros passos para você faturar com os fios, com segurança e estratégia clínica. Nessa aula você vai descobrir também quais são os 3 pilares do plano perfeito. O que vai te levar, o que vai te guiar nessa jornada. Eu vou te mostrar uma bússola para te levar para o caminho perfeito, para o plano perfeito. Na aula 3, você vai ter a prática dessa bússola DRAT. 20-20, mão na massa, procedimento, passo a passo. Você vai ver a direção do procedimento da prática clínica. E para fechar no domingo, às 20h20, plantão de dúvida. Domingo a gente tem um encontro marcado muito importante. No domingo é uma aula bônus. Plantão de dúvida, certificado e tem entrega de presente. Fica comigo até o final que você vai entender que você ainda pode ganhar presentes. E aí tudo isso no domingo eu te conto. A gente vai fechar com chave de ouro no domingo às 20h20. Então no domingo vai ter sorteio, vai ter certificado. No domingo vai ter dúvida. Dúvidas que ficaram. Então, gente, se tiver dúvida, pode botar dúvida aí. Eu agora vou começar com os 7 erros. Com os 7 erros que podem te impedir de crescer. Mas deixa eu te contextualizar. Vem aqui só na 2. Deixa eu te contextualizar só uma coisa que vai ser o diferencial na tua vida. Para você entender o momento que a gente está. Mercado. Em 2021 eram 908 profissionais de harmonização. Em 2024 são 4.012. Só cresce. Crescimento de 341%. O mercado global de fio de PDO, a gente já está além. 63 milhões em 2024. Em 2032, os estudos mostram que vão chegar a 127 milhões. São 13% de crescimento ao ano. Fio de PDO está saindo da fase de inovador, e é isso que eu vou te mostrar no gráfico, pode vir na 1. Fio de PDO está saindo da área de inovadores. 2,5% estão aqui. E está entrando no Early Adopters. 13,5% eu vou te mostrar. Vou te mostrar nesse gráfico. E nos próximos 5 anos, isso pode mudar. Por isso você não pode esperar.
Você não pode estar em disputa de preço. Você tem que ser referência. E a hora é agora. E aí entra essa curva. É muito legal entender a curva de inovação, ou curva de Rogers. Rogers foi um sociólogo que lá atrás desenhou, fez um estudo populacional, como a população se comporta a novidades. É um processo de adoção de novas práticas. Gente, isso aqui não era da saúde, não tem nada a ver com fio. Mas isso faz toda a diferença no que eu estou falando para vocês. Vocês querem estar onde? Mais próximo. Aqui é uma linha do tempo. Aqui é onde surge novos métodos, novas tendências, novas tecnologias. Pensa na IA também. Onde você tem que estar? No início da curva, são os primeiros a adotar, são os inovadores. São só 2,5%. Geralmente são entusiastas. Eu estava aí nessa época, lá atrás, nos fios russos. Você pode estar aqui, nessa fase, ou nessa, com os fios absorvíveis. Adotantes iniciais, os pioneiros, os primeiros adeptos, são os indivíduos que adotam a inovação, que acreditam, que estudam, que têm as referências mundiais, costumam ser os influentes em suas comunidades. E aí vem a maioria inicial, que começa a ser Maria vai com as outras, a acreditar na galera que já está fazendo, representa uma maior parte da população. E aí quando passa daqui, já começa a cair. Você quer estar quando a onda já estiver terminando? A maioria tardia são aqueles desconfiados, que não estudam, que não acreditam, que não vão à frente. É um grupo que muito cauteloso. Vem na 2, lembrei de um negócio aqui, ó. Ousadia e sabedoria. Escreve aí. Nem tava isso aqui, mas eu vou falar para vocês. Ó. Bota aí no papel. Para depois vocês estudarem isso. Sabedoria versus ousadia. O que vocês preferem? Sabedoria ou ousadia? Coloca aí para mim. Escolhe. Digita S para sabedoria e O para ousadia. Vem na 1. Se você quer só sabedoria, você vai ficar empacado. Só conhecimento. E aí eu vejo aquele pessoal só científico assim, ó. Por isso que o Drat vai muito além da técnica. Se for só científico, se eu só no saber, você não vai escalar faturamento. Sinto muito lhe informar. Eu fui muito científico lá atrás, mas eu era só científico. Tem que ter um pouquinho de ousadia. O equilíbrio entre sabedoria e ousadia é o que vai te trazer para cá, ó. Para estar na inovação, para estar nos primeiros adeptos, para estar no visionário, para estar dentro da elite Drat. Elite dos fios absorvíveis. Não seja retardatário. Vem aqui, ó. Não seja retardatário. Só mais um dado. Quantas empresas hoje tem no Brasil de fios absorvíveis? Com Anvisa, certificado. Quantas empresas? Vocês acham que as empresas lançam produto sem fazer estudo prévio? A empresa, gente, estuda muito o que vai acontecer lá na frente. Hoje tem mais de 12. Eu falei lá na minha história, tinha uma empresa só de fios absorvíveis no Brasil. Hoje tem mais de 12.
Só uma dica. Não confiar nas tendências. Envelhecimento populacional. Você tem que enxergar o que está na tua frente. População está envelhecendo. Olha aí, ó. Pode vir na 1. População está envelhecendo. Fenômeno Sephora. É um estudo que fala que a prevenção está muito em alta. Principalmente nos pré-adolescentes. Tendência para o minimamente invasivo. Vai no 2, que esse slide ficou muito bonito. Vai no 2. Desculpa, não é no 2. É na tela. Esse slide ficou muito bonito, porque eu junto... Consegue me tirar da tela? Eu junto os principais fatores para você não errar na sua escolha. Envelhecimento, tá aí documentado. Tendência a ser forrar. Gente, anota isso aqui, ó. Dica de ouro para quem tá comigo. Anota esse site para você pesquisar. Eles fazem uma avaliação do que aconteceu e do que vai acontecer no mercado mundial da estética. E tem, citando o fenômeno Sephora, que tem a ver com prevenção, procedimentos minimamente invasivos, as cirurgias robóticas. Ninguém quer mais, pode vir aqui em mim, no 2, ninguém mais quer ficar fora do mercado, ficar um pós-operatório ruim, ficar todo aberto, incisão enorme, traumático. Estou te mostrando a tendência mundial. E para terminar, pode voltar? O uso deliberado das canetas, das medicações emagrecedoras. Isso tem muito a ver com o que vai vir aí para frente. Com o que a gente tem que tratar na face para não ter o tal do rosto do Mounjaro, do efeito do emagrecimento excessivo na face. Então, enquanto 90% dos profissionais da ROF estão toxina e preenchimento, disputando mesmo o paciente, eu estou te mostrando o porquê você tem que sair da mesmice. Porque só toxina e só preenchimento você não vai chegar a resultados naturais. Você não vai fidelizar, você não vai ter recorrência. Mas atenção, essa janela não vai ficar aberta para sempre. Me fugiu a palavra, janela, esse gap não vai ficar aí te esperando. Porque quando todo mundo começar a fazer, você quer estar onde? Quando todo mundo conseguir resultados naturais sem transformar paciente, tendo fisiológico, sabendo associar, você quer estar onde? No Mar Vermelho disputando preço ou no Oceano Azul sendo referência? É por isso que essa aula é para quem quer viver de fio, de verdade, com estratégia de segurança. Porque quem sair da guerra por preço, da estética tradicional, quem se posicionar como referência em resultados reais, naturais, duradouros, com fisiologia, é isso. Papel e caneta na mão, vamos agora para os 7 erros. Bora! Primeiro erro. Esse eu adorei. Feirinha do Botox. Tá aí, ó. Feirinha do Botox. Mentira, porque essa imagem ficou muito legal. Feirinha do Botox. É o tal do Botox Day. Você se vê aí? Você já fez Botox Day? Pode voltar comigo? Voltei. Levar o Botox Day como um vício, ficar repetindo, ficar trabalhando com os days da vida, não só o Botox Day, não fideliza, não evolui o paciente. Você vai transformar o consultório numa feirinha do Botox. Teu paciente só vai querer desconto. É um erro, porque você cria cultura do preço baixo. Você cria a cultura do desconto. O paciente só vai atrás de você por conta do desconto. E ele vai querer desconto em todos os profissionais. Você acha que está fidelizando, mas será que fideliza? Vem na 1.
Você está criando o vício do desconto. Quando eu falo que Hidrate é muito além da técnica, é isso. Quando eu falo em escalonar faturamento, é isso. O pior da feirinha do Botox. O problema não é o paciente, é você. É você que comanda, você que tem que estar no comando da venda, da estratégia. Você quer encher a agenda com feirinha do Botox, com preço baixo? Com paciente que só fala em promoção, só fala em day da vida, só volta para você quando tem day. É isso que você quer? Ou você quer um paciente que volta pelo resultado, que volta pela transformação que você fez? Um paciente que quer um plano. É esse que a gente quer. Quer um plano de tratamento. Olha a recorrência. Ou um paciente que só quer desconto. Aí você pensa, tô fidelizando sim. Tá nada. Com Botox Day não fideliza. Você tá cavando o seu próprio buraco comercial. Você está se nivelando por baixo. Quem vive de Botox Day, de verdade, lucra menos e ainda se cansa mais, porque você tem a quantidade, mas está ganhando pouco. Quem vive de Botox Day não vai bater no teto da estética. E o teto da galera que vive do Botox Day é baixo. Eu não quero o teto baixo comigo. Elite Hidrate. Toxina não gera fidelização inteligente. Vocês vão aprender a vender muito mais, a vender plano. Toxina sozinha não sustenta carreira lucrativa. Você pode, quero fazer o Botox Day, mas para de colocar o preço lá embaixo. Mantém o preço cheio e ofereça valor e não desconto. Faça o seu paciente enxergar muito além do preço. Tem outras, e aí a gente fala. Começa um pouco substituindo o desconto. Coloca um peeling para o teu paciente. Coloca uma sessão de tecnologia. Fideliza pelo cuidado, pela entrega. E aí você não vai fidelizar pelo desconto. Segundo erro, tá anotando? Primeiro erro, feirinha do Botox. Segundo erro, ser uma excelente vendedora. Olha, esse é clássico. Você pode ser uma excelente vendedora. Você tem que ser uma excelente vendedora, mas não de procedimento. Focar na venda de um procedimento único, ser só injetor e não um planejador, é um erro. Por que é um erro? Você não vende seringa, você não vende toxina, você não vende fio. Quem vende isso são as empresas. Você finaliza o procedimento, mas não constrói continuidade. Olha a recorrência que eu estou falando para vocês. Você faz um atendimento impecável, aplica toxina, organiza os pontos, tudo direitinho, sem erro nenhum. E depois? O paciente sai feliz, beleza. Mas e depois? Paciente de estética, se deixar ele vagando por aí, alguém pesca. E é isso que eu tô te falando. Você não pode ser vendedora de procedimento, de nenhum, nem de fio. Você tem que ser vendedora de um plano de tratamento. Traça um plano a longo prazo. E aí eu tenho muito orgulho dos meus alunos que falam assim, a galera da Elite Hidrate. Ângelo, eu tô aprendendo a traçar planejamento de 1 ano para o meu paciente. E vende. E o paciente está contigo. Então, o plano vai fazer toda a diferença. O preenchimento é essencial, a toxina é essencial. O preenchimento é essencial, eu não sou contra o preenchimento. O preenchimento é fundamental, mas sozinho, só o preenchimento, só a toxina, você está ficando limitado. Está limitando de entregar um resultado fisiológico. Toxina entrega fisiológico, preenchimento entrega resultado fisiológico. Construção, bioestímulo. Quando a estrutura já se perdeu, só repor
lá embaixo não vai resolver. Quando os compartimentos deslocaram, e aí a gente vai falar muito isso na aula 2, que eu falo dos pilares, e um dos pilares é planejamento, associação. Quando os compartimentos deslocaram, só preencher resolve? Olha o fofão aí de novo. Será que só preencher? Será que não pesa? Quem quer ficar com a cara do fofão? Alguém? Quem é da época do fofão aí? Vai acusar, vai entregar a idade. Um resultado artificial, mesmo com pouco produto, não é legal. Então, a associação, o planejamento assertivo, o paciente procura cada vez mais o natural. Ele deseja o resultado e você é o profissional da sala. Não pode deixar ele escolher. Ah, chega aqui, eu quero preencher suco. Paciente, decidindo o que você vai fazer, mostra o quebra-cabeça. Explica o porquê. Foca na dor e na necessidade do paciente, mas mostra o que você tem que fazer, o plano, para entregar o que ele quer. A estratégia precisa estar clara na cabeça de vocês. Se só preencher esse paciente, vai pesar, fofão. Se a estrutura cedeu, precisa reposicionar. Vou falar isso e vou mostrar como você vai explicar isso para o paciente na aula 2. Então, traçar o plano. Ganha sustentação, ganha durabilidade, ganha leveza, ganha naturalidade. O resultado desse plano da associação, você vai entregar 90% do que os profissionais da estética hoje não entregam. E o paciente percebe o valor. E você precisa explicar isso para o paciente. O mais interessante é o paciente falar assim, ó, ninguém percebeu o que eu fiz. As pessoas, o paciente falar que as pessoas não identificam, só vê a melhora. Só vê que você está melhor. Eu falo que esse é o melhor feedback dos pacientes para mim. Diferente de falar assim, ah lá, preencheu, ah lá, fez toxina. Você entrega resultado com naturalidade. E é isso que todo mundo quer. Resultado natural. Eu vou falar algumas palavras que de verdade vocês precisam anotar. Porque isso é venda. Nem coube aqui. Rejuvenescimento. Mas o mais interessante é o complemento que vocês vão usar. Porque rejuvenescimento já se usa há muito tempo. O que vocês vão falar para vender? Natural. Inteligente. Consciente. Deixar de ser a profissional que faz só o lábio bonito. Deixar de ser só a profissional que faz só o malar bonito. E torne-se a profissional especialista em rosto natural. Acabei de dar 3 palavras que vocês podem usar. Com planejamento, você tem retenção do paciente. Com planejamento, você consegue escalar o seu faturamento. Com fio facial, você não encerra um ciclo. Você inicia uma jornada de retenção. Eu e a galera do Elite Drat tem paciente de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. Fio abre um ciclo. Erro 3. E aí é um clássico. Ou não trata a pele antes de preencher, ou só fica assim, ó. Na pele, na pele, na pele. Gente, não tratar a pele antes de preencher, ou não tratar a pele antes de nada, pensa, você tá dando um presente com papel de presente amarrotado.
A pele faz toda a diferença no teu planejamento. Olha o plano aí, ó. Todo mundo sabe, mas às vezes ninguém executa na prática clínica. Então, você tem que saber que com os fios você consegue estruturação dérmica, você melhora a qualidade dérmica. E não dá para ser aquele profissional, não, eu só trato pele. Porque pele é mais fácil, pele, né, mais tranquilo. Se você só trata a pele, o resultado vai ser fraco. A gente vai falar na aula 2, anatomia do envelhecimento. E aí o paciente sai frustrado, frustração não fideliza. Você tem que tratar a pele antes do preenchimento. Escreve aí. Para tratar a pele com os fios, escreve aí. Para tratar a pele com os fios, a palavra é... Escreve aí no chat. Trama. Trama e os fios lisos estão cada vez mais baratos. Está mais barato aqui no Brasil, porque vocês vão ver que é quantidade dependente, é organização dependente. Mas o principal de tudo, uma nova trama de fibras colágenas intrateciduais. Só o fio entrega isso. Só o fio entrega isso. Uma trama organizada, naquele lugar forma colágeno de novo. E isso vai estruturar a derme. Isso vai melhorar. Comenta aí, trama. Uma estruturação dérmica com os fios lisos. Bioestímulo sólido, localizado, uma nova trama intratecidual. Isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados finais. A paciente que chega reclamando do sulco, aí você vai e só oferece tratamento de pele? Paciente que chega reclamando do bigode chinês, né? Aí você só oferece preenchedor? Não, não seja esse paciente. Lembra da trama. Lembra da trama organizada. Tá aí uma paciente que precisa de tratamento de derme. Se eu fizer preenchimento aí, Ângelo, melhora um pouco. Mas você está pensando no fisiológico? Você está pensando na recorrência? Você está pensando no melhor para o seu paciente? A estratégia certa é, antes de propor volume, avalie a qualidade de pele. Antes de propor volume, vê se não teve pitose. Associe fios lisos, associa fio liso aos fios de reposicionamento. Associa fio liso na mesma sessão. Isso é um grande diferencial que a gente vai falar na aula 2, que é a associação de técnica. Planejamento com associação. Como explicar para o paciente? O paciente chegou, a minha queixa é o sulco. Você tem que saber explicar para ele que só isso aqui, tratar só aqui não vai resolver. Precisa da associação. Precisa do plano, como a gente falou. Seguir receita de bolo não vai funcionar. E aí tá dentro desse quarto erro. É que se agarrar uma técnica só. É a galera do preenchimento. Só faço o preenchimento. Associação é tudo. É o que vai trazer aqueles rejuvenescimentos que eu falei para vocês. Rejuvenescimento natural, rejuvenescimento inteligente, rejuvenescimento consciente. Escreve isso, que isso vende. Usar só preenchedor onde precisa tracionar, vai não. O que deve guiar você, profissional da estética hoje, escreve aí, é buscar o melhor resultado para o seu paciente. Os pacientes já sabem o que é o melhor resultado. Porque é um grande erro se você não associa. Aí o resultado é limitado. E o ticket fica baixo. Você tem uma Ferrari, mas está andando como um Fusca. Você sabe fazer toxina, você sabe fazer preenchedor. Talvez até fez um curso de fio. Levanta aí quem já fez. Bota um eu aí. Bota uma mãozinha quem já fez curso de fio. Talvez você já fez curso de fio, mas não esteja atuando de uma maneira condizente com o mercado mundial.
E aí, quando o paciente senta na sua cadeira, você escolhe uma técnica só, porque é a que você sabe fazer, e deixa as outras lá no banco de reserva. Não. Tem que olhar o envelhecimento como um todo. E tem que ter todas as técnicas disponíveis para entregar o melhor para o teu paciente. Compreender o sistema. Toxina só trata hiperfunção. Bioestímulo, qualidade de pele. Fio facial, reposicionamento, manutenção estrutural. E aí, sozinho, cada um deles sozinho, não vai funcionar. Mas tudo junto, organizado, você vai entregar o que mais de 90% dos profissionais da estética não entregam. E aí você vai ser referência, aí você vai ser diferenciado. Você vai ser referência em rejuvenescimento inteligente, num tratamento duradouro, num tratamento natural, rejuvenescimento consciente. Presta atenção nas palavras. Olha esse caso aí. Como que eu ia tratar? Tô aqui. Como que eu ia tratar só com preenchimento? O que vocês acham que eu fiz nesse caso? Vou contar. Só preenchimento, como que eu ia fazer? Não teve cirurgia. Fio não concorre com nada. Fio integra. Fio amarra o resultado. Não amarra o fio, não. Amarra só o resultado. Fio eleva o resultado. Fio não concorre com as outras técnicas. Nesse caso aí, eu fiz fio com pontos específicos de preenchimento. O paciente já tem um rosto largo. Olha a pitose assimétrica ainda. Fio com preenchimento. Olha o resultado. Você tem uma Ferrari, que são os fios, mas está agindo com desempenho de um Fusca. Só vai atingir o desempenho de uma Ferrari se souber os parâmetros para dirigir, para te levar pelo caminho certo. Olha a bússola. Foi de onde surgiu tudo. GPS, Waze, inteligência artificial dos carros que você não precisa nem dirigir. O básico. Se você não associar, seus resultados vão ficar limitados. Vem aqui. O paciente vê até uma melhora com uma técnica só. Só que não volta. Você continua vendendo sessão, você não vende planejamento por 6 meses, por 1 ano. Tem muitos exemplos de alunos meus que vendem por 1 ano, amarrado. Muda a mentalidade, começa a pensar, leva em consideração a anatomia do envelhecimento, avalia a face como um todo. Nada substitui o fio. O fio não substitui nada e nada substitui o fio. Ele potencializa tudo. Fio com toxina, fio com preenchedor, fio com fio, bioestímulo com reposicionamento. Olha aí, Cláudia e Glauce. Olha aí o que elas falam. Atendo aqui em Angra dos Reis há mais de 3 anos dentro da estética. Anteriormente eu já fiz 2 cursos e eu não me sentia segura com a técnica, inclusive técnica completamente diferente do que eu aplico hoje. As associações não eram mostradas dentro dos cursos, os resultados não existiam. Inclusive, eu quase tive uma intercorrência com o famoso nó e tomei pânico. Só que com a técnica Dration, que é uma técnica segura, eficaz e simples, isso mudou. Inclusive, mudou também o meu faturamento. Ângelo traz todas as novidades que acontecem dentro do país e fora do país, seja essas novidades, novos protocolos, novas associações, novos produtos, mas tudo isso dentro de embasamento científico, anatomia e muitos estudos. O crescimento todo não foi apenas nos fios, né? Você trabalha tudo que a gente tem hoje em harmonização facial, que não é pouca coisa. Todas as associações e o que a gente pode fazer para entregar um resultado melhor, natural. Minhas pacientes não querem ficar parecidas com o pessoal da televisão. Que hoje, veja só, eu era um pouco reticente com relação ao preenchimento, mas com a sua técnica a gente usa muito pouco preenchimento em regiões onde realmente precisa para realmente estruturar melhor e para manter o resultado do que a gente faz.
faz. Então hoje eu trabalho com muito mais segurança, os fios fazem parte do meu dia a dia e assim, a minha geladeira do consultório é fio de PDO 80%. Então o método DRAT, a Elite DRAT, já entendeu. O curso não é só de fio. O curso é de entrega de rejuvenescimento, de uma metodologia associativa. Porque só fio. Tem muitos professores, muitos cursos, só fala de fio. Só fio você não vai entregar o que eu entrego. E eu quero que vocês entreguem o que eu entrego para os meus pacientes. O que a Glaucia entrega, o que a Cláudia entrega. Porque elas entenderam onde a bússola vai te levar. Entenderam o caminho. Entenderam todos esses erros. Quinto erro. E aí a gente entra um pouco no que é um bloqueio de muitos profissionais da saúde. Considerar que todo cliente fecha por preço. A gente tem medo de cobrar, a gente tem medo de vender, achar que o paciente só vai fechar se der desconto. Eu era essa pessoa. Como você tem medo de cobrar, você já entra no desconto. Desconto, lembra da feirinha do Botox? Gostaram da feirinha do Botox. Não é para criar esse hábito. Você fica confundindo o posicionamento com falta de confiança. Confiança é venda. Tenha confiança na hora que você está explicando para o teu paciente, que você está passando. Na hora que você está falando do valor e não do preço. O paciente fecha pela transformação, pelo resultado, e não vai fechar pelo preço, se ficar dando desconto. E aí vem o medo. Ah, fiz um protocolo de 8 mil. Ele não vai pagar isso, aí dá desconto. Ah, baixa para 6, baixa para 5. Você vai gerar uma dúvida na cabeça do paciente. E ele vai pensar assim, ó, se ele baixou tão fácil o preço, será que realmente vale isso? Foi baixando, o paciente vai pensar, será que vale? A verdade é que o paciente quer um tratamento rejuvenescedor. E ele vai pagar pelo valor. Paciente que só quer desconto, você não vai querer na sua cadeira. Eu não quero, a galera do DRAT não quer. Porque ele nunca vai sair satisfeito. Não confunda preço com valor. Se você transmite confiança, o paciente vai entender o seu valor, a sua entrega. Se você educa o paciente sobre o porquê daquele investimento, o porquê daquele valor, ele vai pagar feliz, porque ele entendeu que não está comprando um procedimento, ele está comprando transformação. Olha o que a Patrícia Zanata fala. Tem como hoje você não colocar o fio no planejamento. Um dos estimuladores hiperpotente, ele agregou muito ao faturamento da empresa aqui, da minha clínica, do que você entrega resultado. E aí, quando a pessoa vê que você entrega resultado, se eu passo hoje um orçamento aqui de 15 mil, o meu paciente ele já sabe que ele vai chegar aqui e ter um orçamento mais ou menos disso. Para de ter medo de cobrar o seu valor, o outro lado da balança. Não é o preço. Para de ter medo de cobrar o seu valor. Quando você cobra o seu trabalho, quando você cobra o seu trabalho, você atrai o paciente certo. Você trabalha com mais tranquilidade. Você entrega resultados melhores. Você tem margem para investir em qualidade de atendimento. Eduque o teu paciente. Entenda essa diferença. Esse protocolo, esse método não é só passar fio. É planejamento anatômico. É seleção criteriosa de material. É técnica sem nó. É ancoragem correta. É associação com outros procedimentos. É resultado natural, duradouro, com segurança. O resultado, quando você cobra valor, você atrai pacientes de valor. Esses pacientes voltam, esses pacientes se indicam, e aí a gente entra na fidelização. Aí a gente entra na recorrência. Bora pro próximo.
Nossa! Esse é muito legal. Pode vir na tela? Coloquei aí, ó. Me tira só um pouquinho. Coloquei aí prints do meu Instagram, do Instagram do Instituto. Por quê? Eu escuto muito acreditar que fio se vende sozinho. Vem na 1. É um erro acreditar que o fio se vende sozinho. Eu escuto muito, Ângelo, fio não vende, você é doido. Por que fio não vende? Tem um monte de motivo. Aqui eu trago o principal que eu vejo nos profissionais que falam isso. Fala assim pra mim, fio não vende, eu vou lá no Instagram. Não tem postagem de fio, não tem resultado transformador, não tem postagem de forma clara para o teu paciente. Por mais que os fios sejam o presente, o paciente tem que ver que você faz fio, que você trabalha integrado do jeito que a gente está falando. É isso que eu quero de quem está comigo. Falar que fio não vende é fácil, mas o que você está botando no seu Instagram? Continua botando só o lábio. Eu escuto muito e não quero que você caia nessa armadilha. Ninguém compra o que não vê. Você quer que o paciente te peça fio, né? E os pacientes hoje estão vindo pedir fio. Só que você não coloca que faz. Você não mostra para o paciente. Tem que postar. Não esconde. Se esconder não vai vender. Você aprendeu a técnica, talvez até aplicou em alguns pacientes modelo, mas fui lá no feed, tem nada. Continua com as mesmas postagens de toxina e preenchimento. Mais nada, não tem nada de fio. Como que você vai vender, cidadão? E depois você ainda fala que fio não vende. Fio não vende porque ninguém sabe que você trabalha direito com fio. O paciente já procura fio. E aí, ó, um resultado incrível que eu trouxe para vocês, porque é a hora do print. Então, printa e posta que você está se especializando. Posta que você está adquirindo conhecimento. Posta aprimorando minhas técnicas em harmonização para rejuvenescimento natural, para rejuvenescimento inteligente. Printa, marca a gente, printa. Porque eu tenho muitos alunos que só de estar no início da Elite Hidrat que já fecham paciente. Printa e posta. É assim que vai vender. É assim que vai escalar faturamento. Resultado incrível que vocês vão entender na aula 2. Os pilares para o resultado. E quando for postar, aí eu tenho um videozinho da Dona Terezinha, posta muito além, a gente já falou disso, de resultado aqui, ó. Posta da transformação na vida da pessoa. A gente falou isso, que é isso que vende. Vou deixar o vídeo da Terezinha e vocês vão entender o que eu tô falando. Tem um monte de gente mostrando só resultado aqui. Mostra resultado interno. E aí você vai vender mais ainda e você vai escalar o seu faturamento. Presta atenção direitinho no vídeo da Dona Terezinha. Chamo Terezinha, né? E sempre, né, lutei. Sempre trabalhei, né, como manicure. E sobre essa profissão, eu também pude criar meus 2 filhos, Cleito e Kézia. Muitas das vezes, nós olhamos o espelho, nosso, né, melhor amigo, mas você se entristece, gostaria de mudar a sua condições atual, porque você às vezes se sente feliz, mas a tua aparência é sempre de tristeza, porque sempre é aquela aparência triste de derrota, mas nós não somos assim, então procuramos melhorar a cada dia mais. A mudança que eu senti em mim é me sentir melhor, feliz, de todo dia, né, eu poder ver a sua aparência, como que estava algum tempo atrás, como se encontra hoje. Eu me sinto bastante, né, realizada e feliz comigo mesma. Pronta para tudo. Pronta para tudo. E aí vocês conseguem ver que a mudança externa mudou o interno. É isso que a gente quer. Erro
7. E esse é muito importante, saber o que você pode e deve prometer. Prometer o amanhã para quem quer resultado hoje não é legal. Se o paciente quer resultado, o que você vai fazer? O que você vai entregar? Resultado. Então, é um erro comum não alinhar a expectativa, principalmente com os fios. Por quê? Se você não alinhar a expectativa, você cria frustração. E eu já falei, frustração mata a fidelização. Frustração não fideliza. Se você promete que o resultado só vai vir em 6 meses, o paciente não volta. O paciente quer resultado visível. Ele quer sair do consultório já diferente. Mas você não pode oferecer só resultado imediato. Você tem que entregar resultado imediato e tem que entregar resultado duradouro. É esse o grande diferencial. Tem uma galera que é muito científica. Ah, quantos artigos publicou esse ano? Ah, publiquei 10 artigos. Mas cadê a experiência clínica? Cadê a recorrência do profissional? Muitos artigos científicos, o autor nem atendeu os pacientes. Cadê a experiência clínica? Esse povo só científico, às vezes, não entrega o melhor. Tudo na vida é equilíbrio, né? Tem gente prometendo que o bioestimulador faz lifting. Cuidado com isso. Tem artigo falando que o bioestimulador líquido aqui faz lifting. Cuidado com o que você promete. E aí, se levar isso para a clínica, frustração não gera fidelização. O paciente, ele vai acreditar. Ah, tá artigo científico. Mas não é o que está em artigo científico? Cadê a experiência clínica? O termo lifting, nem eu gosto de utilizar para os fios. E essa imagem eu amo. Eu poderia nem falar nada. Essa imagem tem que ser autoexplicativa. Um dos métodos de avaliar, de alinhar, de novo, muito além da técnica. Elite Hidrate, muito além da técnica. Um dos métodos de alinhar a expectativa com o paciente é não falar o termo lifting. Ah, Ângelo, o termo lifting está em artigo, está em livro, beleza. Mas quando tiver no teu consultório a experiência clínica, de frente aqui, ó, não fala lift. Porque existem limites, você precisa entender o limite do fio, você precisa entender os limites do tecido ser reposicionado. E você precisa transmitir com clareza para o teu paciente isso. Até isso eu te ensino. O que e como comunicar para o teu paciente. É isso que acontece na Coreia. É isso que vende. Pode vir aqui. É isso que vende e, principalmente, é isso que faz o teu paciente voltar. É isso que faz você ter recorrência. Prometa o que você pode entregar. Entregue mais do que você prometeu. Agora, não prometa a mais, principalmente só com uma técnica. Você vai ver um leve efeito reposicionador imediato. Vocês viram casos meus aqui. E vão ver mais um agora. Promete o que você pode entregar e entregue mais do que você prometeu. Assim você gerencia expectativa. Você cria resultado percebido imediato, mas vai além do resultado imediato. Deixe espaço para o resultado continuar melhorando. Fideliza com retornos programados. A recorrência tem que estar programada, o plano, lembra? Paciente satisfeito é o paciente que vê resultado imediato. Mas o resultado continua melhorando com o tempo. Paciente que volta, indica. Paciente que indica, volta porque está no plano de tratamento. Agora, o paciente frustrado que ficou esperando 6 meses sem ver nada acontecer, não vai voltar, não vai indicar e ainda vai falar mal de você. Não faz isso não. Bora, olha esse caso. Por que eu botei a engrenagem ali em cima? Pode vir aqui, ó. Por que eu botei a engrenagem
que significa o cérebro, pode ir no... Aí, pode me deixar pequenininho ali? Ó, por que eu botei essa engrenagem que é um dos símbolos que eu mais gosto? Significa o porquê. Se você entender o porquê de tudo, essa engrenagem vai funcionar, você vai conseguir pensar e você vai entregar resultados assim. E resultados duradouros. Mas não se preocupe, você não precisa sair procurando um monte de curso, um monte de pós. Aqui eu vou te mostrar. No final do evento, você vai entender. No final do evento, você vai entender. E caso você queira dar um próximo passo, se capacitar de uma maneira completa, vir para a elite, digita elite aí, vai! Baixa moral não, digita elite, para você ter resultados como esse. Já imaginou você alcançar resultados, casos sensacionais, e de uma maneira tranquila para você, profissional, e tranquila para o paciente, porque ele vai precisar repetir, ele vai repetir. Pois é isso que trabalhar com os fios proporciona. Você vai se tornar o melhor, a referência em estética facial com os fios absorvíveis no seu lugar. Na sua cidade em breve, como muitos. Mas como eu já extrapolei o tempo aqui, extrapolei o tempo da nossa primeira aula. É só o começo. É só o começo. Ainda tem muita coisa para vir. O que a gente falou hoje? Muita coisa importante que vai além da técnica. Saber aplicar não basta. Falei pra caramba isso. Erros técnicos e comerciais. Você precisa se posicionar como um estrategista, criador de plano. Agora você tem clareza que a feirinha do Botox não é pra tu, não. Porque você precisa parar de ser injetora. Você precisa parar de ser injetora e virar o quê? Planejadora. Como usar fios para tratar a pele? Sim, falamos. E não só dar volume. Porque você precisa associar técnicas e não se agarrar a uma técnica só. Por que dominar todos os tipos do fio? Por que dominar todos os tipos de fios? São vários tipos de fio. É essencial. Como cobrar preço não. Como cobrar o valor sem medo. Como alinhar a expectativa para fidelizar seus pacientes. Na próxima aula, eu vou te mostrar os primeiros passos, do zero ao full face com os fios. E para você que não faz fio, é para você. Para você que já faz fio, é para você também. Já teve alguma introdução com os fios? Esse é o maior que eu escuto. Ângelo, você desmistificou. Ângelo, você mudou a minha filosofia. E para você que nunca passou fio, você vai começar do jeito, com método. Vai continuar assim. Na próxima aula, quarta-feira, às 20h20, eu vou te mostrar. A gente vai ver métodos, pilares. Essa maratona, como é que vai ser essa semana? Hoje a gente teve aula 1, os erros. E aí, gente, revisa esses erros. Aula 2, imperdível. Imperdível. Aula 2, imperdível. Pilares. Os primeiros passos para faturar com os fios faciais. Com segurança e estratégia. Aula 3. Não pode perder. Nem a 2, nem a 3. É contínuo. Procedimento ao vivo, passo a passo. Você vai ver o caminho. No domingo, aula bônus, plantão de dúvida, certificado, sorteio com entrega de presente. Ângelo, como é que vai ser esse sorteio? Tá aí. Esse post, quando eu finalizar aqui, esse post... Foca aqui, ó. Desculpa a tela. Quando eu finalizar aqui, vai ter um post, esse aqui, que está aparecendo para vocês, lá no meu feed, vai entrar ele.
E aí vocês vão ter que comentar. Mas não é fazer um comentário... Volta aqui no 2. Não é fazer um comentário com carinha, com negócio, não. O que vocês vão comentar? Vocês vão comentar algum feedback da aula de hoje. O que mais te acrescentou? Qual foi o diferencial? Qual foi a dica que valeu? Qual foi o maior ganho que você teve? Coloca o que você achou. A galera vai ler os comentários, a gente vai usar... Teve dúvida? Bota lá. Os comentários desse post vão ser sorteados, vai ter um sorteio com esses comentários no domingo. Por isso que no domingo vai ter presente. Tem uma outra coisa. Pode vir na 1? Antes de terminar aqui, você já sabe que você vai ter que ir lá e comentar. Antes de terminar, quem não tiver no grupo oficial, gente, o grupo Elite Drat, lá no grupo do WhatsApp, é onde chega tudo em primeira mão. Então, aqui embaixo tem um link que vai te levar direto para o grupo. De verdade. Se você não tiver no grupo, você vai perder muita coisa. É o grupo oficial, é onde chega tudo. Ali você vai confiar. Não confie em mais nenhum outro que vem da fumaça e falar que é Drat. Se você ainda não está nesse grupo, olha o link no chat, link aqui na descrição da aula, manda direct, entra agora. Porque já já a minha equipe vai colocar lá um vídeo exclusivo. Muita coisa vai entrar nesse grupo, mas vai ter um vídeo exclusivo falando dos diferentes fios. Só recebe vídeo, só recebe as notícias em primeira mão quem tiver nesse grupo. Tem o link aqui na descrição. Fio não é tendência. São a resposta do novo mercado. Muito importante estar no grupo oficial Elite Drat. Por mais um motivo. Vai ter um PDF com resumo dessa aula. Sempre quando você tem um resumo ali digital, você lê e relê com os principais pontos e você relembra. Então, de verdade, vai pro grupo. Fios não são tendência, são a resposta do novo mercado. Te vejo na aula 2. Bora seguir comigo para a elite dos fios. Acabou aqui, mas lá no feed eu quero o comentário de vocês. Comenta, porque vai ter sorteio. Presta atenção, só vai ter chance de ganhar quem tiver comentado. Então, traz tua dica, traz tua luz, traz tua informação, maior insight, traz qualquer coisa. Só não enche de emoji não, né? Eu quero discutir. Bora pra aula 2. Beijo, fiquem com Deus!